Graça e paz, meus queridos e diletos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar um texto bíblico na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na popa ele, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta noite quero compartilhar com você o seguinte tema: esta crise vai passar. Creia no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando nós lemos este texto bíblico, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. É certo que Jesus, como homem, ele sentiu dor, mas como Deus, Isaías 53 diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, como homem, sentiu sede, mas como Deus, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nascerá dentro de si uma fonte que jorrará para a vida eterna. Jesus Cristo, na verdade, como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, São Mateus capítulo 11 e verso 28, a Bíblia diz que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, como homem, meus irmãos, ele também sentiu fome, mas como Deus, apenas com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus Cristo, como homem, ele morreu, mas como Deus, ressuscitou ao 3º dia, como havia dito, e está sentado à destra de Deus Pai. Jesus Cristo, como homem, foi desprezado, mas agora é adorado pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, e por cada um de nós que somos a sua igreja aqui na face da terra. Honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Este, sem dúvida algum, é mais um dos textos bíblicos onde nós vimos a manifestação sobrenatural do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo agora chama os discípulos e faz um convite: passemos para outra banda, passemos para o outro lado. É interessante que logo depois de tudo pronto, eles dão início a esta viagem, e repentinamente, no derradeiro momento, esta embarcação ela é açoitada por um grande temporal. Interessante que este temporal foi tão intenso que a Bíblia diz que as ondas faziam com que as águas começavam a encher o barco. E logo eles vão até o encontro de Jesus, que estava lá atrás do barco, na popa, dormindo, e despertam o Senhor Jesus de uma maneira tão inesperada. Gritam: Senhor Jesus, não te importa que pereçamos? Salva-nos, socorre-nos. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos diz que o Senhor Jesus Cristo acorda, se levanta, e logo a Bíblia diz que o Senhor
Senhor Jesus Cristo dá uma ordem e diz: vento, aquieta-te, tempestade, acalma. E naquele mesmo momento houve bonança. Interessante que os discípulos, de uma maneira praticamente uníssona, eles dizem: mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos e diletos irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que, assim como eu, você, o mundo, o Brasil, está atravessando por uma tempestade. Esta tempestade que está açoitando de uma maneira sem precedentes todo este universo e também o Brasil, chamado coronavírus. Nós estamos percebendo que muitas pessoas estão hoje já vivenciando não somente o problema da enfermidade, do vírus maldito do coronavírus, mas, sobretudo, está vivenciando a síndrome do pânico, da ansiedade, da incerteza, da insegurança. E tudo isso tem levado o homem praticamente a um estado desesperador. E eu vejo neste momento aqui, a primeira lição para nós é a seguinte: é que eu quero dizer para você: calma, Jesus está no barco. E o barco que Jesus está, ele não afundará. O barco que Jesus está, ele não afundará. Então eu quero te chamar para que você tenha fé. Tenha fé. Que fé, pastor? A fé que vê o invisível, crer no impossível e acredita no inacreditável. Se Jesus está no barco, não há por que temer, não há por que se desesperar. Não, meu irmão, não, meu amigo, ainda nos resta uma esperança, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Creia nele, deposite a sua fé nele, abra o seu coração, abra a sua casa. Você que durante esses dias está impossibilitado de estar realmente circulando nas ruas, assim como eu, sem dúvida alguma que é um bom momento de você desligar a televisão, desligar o rádio, parar, refletir, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ouvir louvores, procurar ter uma vida que nunca mais você já tivera. Talvez que de repente você esteja refletindo: o que é que Deus quer de mim neste silêncio? O que é que Deus quer de mim nesta parada? Deus quer, na verdade, de mim, de todos nós, um recomeço para uma nova dimensão de vida. E quando eles estão ali, juntamente com Jesus, a primeira atitude deles é que eles chamam por Jesus. Meu amigo, minha amiga, clame por Jesus. Aonde quer que você esteja nesta hora, feche os seus olhos, dobre os seus joelhos, ou assentado, ou deitado mesmo, como você esteja, não importa. Abra o seu coração e diga: Jesus, eu preciso de ti. Diga, faça aquilo que fizera o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconheça Jesus como talvez nunca ninguém tivesse reconhecido, tal qual o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Não importa quem quer que seja que venha talvez tentar inibir o seu clamor, o que importa é a sua atitude diante das adversidades às quais estão tentando lhe aguilhoar, lhe aprisionar, lhe parar de uma vez para sempre. Mas há uma saída, e a saída é Jesus, e eles chamam por Jesus. E eu quero dizer uma coisa, que a presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Por outro lado, significa que Jesus está esperando de mim e de você uma atitude. Sabe qual é a atitude? É de ter fé. Sabe qual é a atitude? É de acreditar que nós não iremos perecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por outro lado, meus irmãos, eu vejo aqui algo tão sublime, algo tão importante para nós finalizarmos esta ligeira meditação. Esses
discípulos estavam em companhia de Jesus, o dono da vida, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de ser para sempre, o invencível, o leão da tribo de Judá. Mas, por outro lado, eles estavam totalmente desguarnecidos, totalmente desmuniciados de fé, porque quando viram a situação preta, quando viram a situação crítica, quando viram a situação de fora de controle, eles se desesperaram. Meu irmão, minha irmã, por mais difícil que a situação esteja, tenha calma, Deus está contigo, Deus há de nos dar vitória. Nós chegaremos do outro lado e no nome do Senhor Jesus Cristo nós cantaremos o cântico da vitória. Este é o momento em que Jesus se levantou para declarar para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todas as famílias e de todo este universo: calma, aquietai-vos, este vento maligno, maldito, chamado coronavírus, ele há de ser banido da face da terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Jamais venhamos a duvidar, ou a subestimar, ou até mesmo, talvez, descrer, de tal forma que, estando com Jesus, digamos tal qual os discípulos disseram: mas que homem é este? Eu creio que este homem é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que nesta hora está entrando na tua vida, está entrando na tua casa, está entrando nos teus negócios, está entrando no seu lar, está entrando na sua família, está entrando no seu casamento, para fazer com que toda adversidade, toda tempestade cesse no poder e na autoridade do seu nome. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Nós chegaremos do outro lado. Receba o milagre de Deus. Oremos nesta hora. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim como Tu estiveras presente naquela tempestade, Senhor, naquele temporal de ventos, de tal forma que aquele barco, aos olhos humanos, ele iria sucumbir, mas Tu estavas ali e apenas com uma palavra repreendeste o vento e o mar e houve bonança. Eu te peço que tão somente nesta hora, para este homem, para esta mulher, para esta família que ora comigo neste momento, todo vento contrário, toda tempestade contrária seja repreendida no poder e na autoridade do Teu nome, e que cesse todas as tempestades no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até breve.